O Queremos surgiu há 7 anos atrás. Nós éramos amigos que já estávamos acostumados a frequentar muitos shows juntos, muitos shows de artistas internacionais que não vinham tocar no Rio, e a gente estava sempre viajando para algum lugar do Brasil ou para fora do Brasil para conseguir assistir esses shows. E teve um momento que a gente ficava se perguntando, né, o que a gente poderia fazer para fazer com que esses shows acontecessem aqui. E num determinado dia a gente teve a ideia, né, de dividir justamente o valor que se precisava para um show específico, mais um show específico que não ia acontecer no Rio de Janeiro, entre os amigos e as pessoas que a gente conhecia que sentiam a mesma necessidade ou que tinham o mesmo interesse de que esses shows viessem para o Rio. O processo de demandas do site foi uma evolução do nosso negócio, do nosso modelo de negócios. A gente começou fazendo shows por crowdfunding, com financiamento coletivo, e chegou num determinado momento que a gente achou que estava um pouco saturado de estar sempre utilizando campanhas de crowdfunding para fazerem os shows acontecer. E a gente queria também, como o nosso negócio sempre foi tentar criar algo escalável e algo que pudesse ser maior do que a gente tivesse de fato interesse em meter a mão e produzir os shows, que outras pessoas pudessem usar a plataforma, a gente teve uma evolução de crescimento de negócio, que foi um primeiro momento a gente produzindo shows fazendo crowdfunding, um segundo momento criando e abrindo uma plataforma para que outros artistas e promotores utilizassem a ferramenta do crowdfunding que a gente tinha criado e a nossa rede de contatos para produzir shows também dentro da plataforma. E o terceiro momento, que foi dar um passo atrás ao crowdfunding e perguntar para as pessoas o que elas gostariam de ver, em que cidade, para que produtores como a gente e artistas pudessem se valer dessas informações para tomarem decisões mais eficientes e saberem aonde ir. Quando esse processo ele foi acontecendo, a gente teve uma série de casos muito diferentes. Assim, tem 2 bem emblemáticos que tiveram caminhos diferentes, né? A gente teve um rapper teenager americano chamado T-Mills, que conheceu a plataforma sozinho e que começou a usar a página de perfil dele no We Demand para as pessoas pedirem o show dele na América do Sul para ele saber se ele deveria vir ou não. E tem o caso do The Cat Empire, que é uma banda australiana que a gente não conhecia também, e que uma fã sempre falava com o manager deles que eles deviam vir para o Brasil, e uma vez falando sobre a plataforma, ela falando sobre a plataforma para ele achou super interessante, entrou em contato com a gente, a fã começou a gerar uma campanha de demandas que a gente fala, e com o número de demandas a gente identificou que eles realmente tinham um público no Brasil e que eles podiam fazer show aqui. Fizeram show em São Paulo, fizeram show no Rio, shows com ingressos esgotados, e provaram que a plataforma e que esse sistema faz sentido. No momento que a gente criou essa plataforma para ser escalável e para que artistas e promotores pudessem se valer desses dados, a ideia justamente é que tenham shows acontecendo em diversas cidades do Brasil ou do mundo, com pessoas que estivessem utilizando esses dados para fazerem os shows acontecer. Então, no nosso mundo ideal, o ideal é que todo dia tivessem shows em diferentes cidades do mundo acontecendo por conta desses dados da plataforma. A gente é um produtor que se utiliza de dados da plataforma e a gente faz shows em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio, São Paulo. Mas, enfim, existindo a demanda, existindo a oferta, a gente pode ter interesse em fazer em qualquer lugar. E ter interesse mais ainda que outros produtores façam shows também. A gente começou, né, a primeira campanha que a gente fez de crowdfunding, ou seja, o primeiro momento de existência do Queremos, ele não tinha nem esse nome, né? Na verdade ele tinha o nome do Queremos Mike Snow, ele não era um nome, o Queremos não era um nome sozinho, ele era um nome atrelado a um projeto específico, e ele aconteceu, foi ali final de 2010, 2011, e ele começou com a gente mandando um e-mail para uma lista de pessoas que a gente conhecia, que tinha o título de Cansamos de Esperar, e ele vinha junto com um manifesto que falava sobre o esvaziamento cultural da cidade e de como que nós, cidadãos e pessoas interessadas nesse universo cultural, podiam fazer alguma coisa para mudar aquele cenário.
De lá para cá muita coisa mudou, tivemos muitas fases diferentes na cidade e no país, mas a ideia geral é de que, pelo menos na parte de shows, eu acho que a gente mostrou justamente para a cidade e para as pessoas que vivem desse mercado, de que é possível sim fazer uma série de coisas na cidade que deixaram de existir. É só mudar a forma, né? E se investir para justamente construir uma certa base. Eu acho que depois desses 7 anos o Rio de Janeiro tem uma agenda de shows internacionais gigantesca. Eu acho que muita coisa mudou, eu acho que o mercado se aqueceu, né? Eu acho que o mercado viu que tem uma demanda por isso aqui, tem uma oportunidade. E agora, por questões de crise, realmente tivemos muitos momentos difíceis. A alta do dólar lá em 2015 foi um impacto muito grande, principalmente para quem trabalha com artista estrangeiro. E realmente para artista estrangeiro, mesmo não estando na sua máxima, o dólar hoje já baixou, continua sendo uma conta mais difícil de fechar e precisando de ingressos, né, com preços mais caros e não tão acessíveis para todo mundo. Difícil listar, são muitas as dificuldades para se criar uma empresa e um negócio, acho que no Brasil e no Rio, assim, né, são países, cidades muito instáveis e com muito pouco incentivo. A gente nunca teve nenhuma relação direta com nenhuma lei de incentivo, nem nada. A gente tinha uma ideia que as coisas acontecessem diretamente entre o público e as pessoas. E, enfim, difícil listar uma coisa só, mas eu acho que tem isso, né? Tem as burocracias, tem os impostos, tem, né, cidades e países que não estão super bem estruturados e que, se falta dinheiro para tanta coisa, falta dinheiro para entretenimento e falta mais dinheiro ainda para entretenimento que tem um custo alto. Então, eu acho que são essas questões muito básicas ainda que a gente enfrentava e que a gente enfrenta ainda até hoje. Como existe lá fora, né? Como existe uma cena de criação de empresas, de novos negócios, de propostas de novos modelos de negócio, existem muito mais investidores, pessoas que entendem o que é capital de risco e que enxergam na indústria do entretenimento também uma oportunidade de investimento, né? O Brasil ainda é um país que até hoje foca muito ali na parte dos agronegócios, da parte dos bancos, dos setores financeiros, em negócios muito básicos ainda da estrutura, e que o mercado de entretenimento como a gente fica muito distante para um investidor mais comum, né? É difícil você achar esse investidor que tem esse olhar mais amplo. A gente entendeu que indo para os Estados Unidos, um mercado maduro, o maior mercado de entretenimento do mundo, a gente teria uma chance não só de pessoas da indústria que aceitassem esse modelo que estava sendo proposto, como de investidores que tivessem interesse em colocar seu dinheiro num modelo como o nosso, disruptivo, e também que, se a gente tivesse uma pequena parcela do que esse mercado representa lá, talvez ele fosse muito maior já do que se a gente tivesse que alcançar um tamanho muito maior aqui no Brasil. E aí não é à toa, né? Nosso primeiro investidor veio lá dos Estados Unidos, de um encontro no TechCrunch, no evento em São Francisco, né? Ou seja, um investidor que nunca conhecia a gente, que não tinha um track record de quem a gente era, de qual era o nosso negócio, e a partir dali se construiu uma relação e foi quem né, aí abriu o nosso primeiro round de investimentos.